Sejam bem-vindos ao nosso Anastasia Cast, queridos. Hoje o meu coração está ainda mais emocionado, porque além de estar no Brasil, bem aqui no Estúdio Pocket maravilhoso, que tem vários shoppings em vários lugares, com o nosso querido Osmar. Eu quero agradecer aqui o Osmar, quero agradecer o papai do Osmar, essa galera linda que está aqui nos dando todo o suporte para a Anastasia Cast dentro de São Paulo. Gente, vocês pensaram que eu ia viajar para o Brasil, ficar sumida por esse tempo e que não ia vir novidade? Tem muita coisa acontecendo. Aliás, eu acho que os seguidores vão começar. Vocês estão achando algo estranho comigo, gente? Vocês estão achando algo assim diferente comigo? Eu tenho certeza que eu estou parecendo um pouquinho melhor, mais jovem. E eu vou dizer para vocês, sabe o resultado de tudo isso aqui e o que eu estava fazendo aqui no Brasil? Provavelmente agora que você vai assistir isso daí, eu já estou de volta em casa na Flórida, em Orlando, onde vocês sabem que eu moro nos Estados Unidos. Porém, nós estamos gravando isso daqui bem ao lado da clínica do Dr. Charles Yamaguchi. Seja bem-vindo, Dr. Charles! Prazer é todo meu estar aqui com você, com vocês, né? E estou aqui aberto para falar o que você quiser perguntar. Gente, que perigo! Olha, Falando que isso. compromisso, hein? Olha, E eu não sei nada que você vai perguntar. não ensaiamos nada. Nós estamos aqui porque, em primeiro lugar, eu, pela primeira vez, decidi mexer no meu rostinho. Vocês sabem há quanto tempo, anos que eu faço trabalho na mídia social. Ou seja, o meu rosto é algo muito importante, é o meu carro-chefe, né? Nós estamos todos os dias ali, mostrando Seu cartão de visitas. meu cartão de visitas. E eu tinha muito medo de mexer no rosto. E eu quero anunciar para vocês de primeira mão que o Dr. Charles fez uma cirurgia intensa e enorme há menos de 2 semanas atrás. Para falar a verdade, há 11 dias atrás, no meu rosto, né, doutor? E ele vai contar a cirurgia que ele fez em mim, qual foi, o que aconteceu. Fique com a gente aí, não desliga, porque até o final do vídeo você vai entender o que eu fiz. Eu vou mostrar cicatrizes para você, eu vou mostrar o que eu fiz, eu vou contar o que eu senti, e eu vou botar uns vídeos aqui muito legais, mostrando como eu fiquei nos primeiros dias. Meu Deus, eu fiquei muito diferente, tá? Mas o resultado vale a pena, eu tô me sentindo muito bem, muito feliz. Mas eu quero hoje, como nós estamos tratando de uma pessoa que é responsável não só pelo meu rosto, mas também da Karina, nossa amiga Karina Bach, e de várias outras celebridades, se podemos dizer assim, eu quero falar a respeito de quem é o Dr. Charles Yamaguchi ou o Charles. E a minha pergunta vai começar bem assim, doutor. Quem é o Charles? Olha, Charles, eu acho que assim, para eu chegar onde eu cheguei, tem que ter uma série de conjugações de fatores, tá? Eu pinto desde criança, eu desenho desde os... Eu me lembro que eu ficava... Minha diversão era ficar em frente de casa desenhando os carros, desenhando, sabe, pegando figuras de aviões, né? Meu Deus! Desenhando as pessoas. Então, assim, eu aprendi desde cedo a desenhar e a pintar. Então, uma visão espacial muito difícil de se encontrar mesmo em cirurgiões plásticos, né? Verdade. Fiz curso Que de arte. interessante. A Radassa, será que vai ser médica? A Radassa ama desenhar. Então, bora, vamos fazer plástica. Fiz escola de arte da Pan-Americana, né? Então aprendi a perspectiva, aprendi a fazer os desenhos desde a parte inicial, até fazendo uma canequinha, até fazendo um aeroporto, uma cidade tridimensional, né? Então estudei anatomia. Aos 16 anos de idade, aliás, na verdade eu nasci em Maringá, no Paraná, fiquei lá até aos 13 anos, fui para Cascavel, né? E eu me lembro muito bem que quando eu cheguei em Cascavel, no meu primeiro dia de aula, eu fiz uma prova de estudos sociais. Eu nunca tinha tido essa matéria, né? Eu tirei nota 2 nessa prova, porque eu não sabia nada.
tá? Olha! Só que 6 meses depois, eu já Meu era Deus. representante de classe e eu defendi a minha classe numa Olimpíada de conhecimentos em Cascavel, né? Uau! Então, assim, a gente tem que saber se adaptar. Depois disso, eu fui para Curitiba. Também foi uma coisa interessante. Meu pai chegou e falou assim: Charles, amanhã você tem que estar aqui em Curitiba. Você vai começar a estudar no Colégio Santa Maria. Eu falei: ok. Aí eu fui com o Boanésio, que era o motorista do meu pai. Inclusive, ele quase caiu fora da estrada. E aí eu fui lá, peguei minhas coisas, eu sumi de Cascavel. Eu sumi, porque de um dia para o outro eu já não estava mais lá, né? Olha! E aí eu comecei a estudar em Curitiba, na Santa Casa, na Santa Maria. E engraçado, assim, eu morava num quarto com 6, né, com 3 beliches e 6 pessoas. Todos eram estudantes universitários. Uau! E eu estava ali, eu estava no meu primeiro ano ginasial, né? Então eu era um menininho. E eles não davam Nem te atenção para davam mim, bom. né? Então o que eu ficava fazendo? Eu ficava lendo. Eu tinha um desses amigos, ele tinha uma coleção de seleções, né? Que ia assim, do teto ao chão. Eu li todos, 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 né? Por quê? Porque minha mãe era professora universitária. Minha mãe era professora, começou como professora infantil, fez mestrado, doutorado e virou professora Uau! universitária, né? E meu pai era um comerciante. Meu pai veio do Japão, da Segunda Guerra Mundial. Então, meu pai era militar. O pai dele era almirante. O tio dele era coronel, né? O outro era Uau! brigadeiro. Então, Uau! assim, e a família toda é de samurais. Então, Sério? eu fui educado como um samurai, né? Eu sou faixa preta de judô, fui campeão paranaense de judô, né? Uau! Então junta tudo isso. Quem que é o Charles, né? O Charles e a minha irmã, eu tenho mais 4 irmãos, né? Uma delas é a doutora Nise Yamaguchi, que é uma pessoa super famosa nacionalmente. A Nise é uma oncologista, uma das 5 melhores do Brasil, e defendeu, né, Uau! os tratamentos precoces na época do Covid. É uma sumidade. Então todos nós fomos muito exigidos, porque a cultura japonesa é extremamente, assim, é cerceadora e cobrativa, né? Eu acho Então, linda a então cultura tudo isso, quer japonesa. dizer, a arte, a formação escolar, formação espiritual, né? Nós somos de família metodista, né? E assim, Acreditam em Deus? totalmente, né? E essa rigidez, né? Era militar, Disciplina. era militar. Eu lembro que eu tinha ido mal numa prova de redação. Eu levei de castigo fazer uma redação por dia durante 3 meses, né? Eu tinha que fazer uma redação todo dia de manhã. Bom, a Nise foi campeã paranaense de matemática aos 10 anos de idade, né? Toca piano desde os 6 anos de idade. Eu luto judô desde os 8 anos de idade, né? Me tornei campeão paranaense, eu sou faixa preta. Defendi minha faculdade durante 6 anos, ganhamos 6 vezes a Copa da Intermed, né? Meu E Deus! quando eu entrei na faculdade, eu já falei, eu quero fazer cirurgia. Então, aos 17 anos, eu entrei com 17 anos na USP, né? E até escrevi um livro, porque Muito jovem, né? eu estudava 18 horas por dia. Uau! Porque eu cheguei aqui, no interior do Paraná, você chega em São Paulo, você vê o pessoal, todo mundo estudando para vestibular, você fala, como é que eu vou entrar na faculdade com todo esse mundo de gente aqui? Então, eu estudei 18 horas por dia e fiz parte da classe especial do Objetivo, que era a classe dos gênios, né? E a Nise também. Dos gênios. É, é, uma, Ele é é, uma só classe, gênio. é uma classe diferenciada, que são os melhores alunos do Objetivo, que já tinham passado no ITA, já tinham passado na USP, no segundo colegial, no primeiro, né? E era engraçado, a gente competia lá quem que ia ficar em primeiro lugar nos simulados, né? Então teve uma vez que eu ganhei, fui em primeiro lugar no simulado do Objetivo, Geral. né? Uhum. E da minha classe,
tinham 11 pessoas que iam prestar vestibular de medicina, né? 9 entraram na USP, uma entrou em Ribeirão Preto e só um que foi fazer uma outra faculdade. Para você ver o nível de cobrança que é. A régua. Então, a minha régua sempre foi muito alta, né? E aos 17 anos, eu me lembro, 18 anos, eu estava no segundo ano da faculdade, eu comecei a ajudar o Dr. Ikuro Fujimura. O Dr. Ikuro, ele era coronel médico do hospital militar, e eu comecei a ajudar ele como instrumentador. Aí comecei a dar um pontinho aqui, um pontinho ali e tal, ele gostou e começou a me ensinar cirurgia. Então, o Ikuro Fujimura foi o meu mentor cirúrgico, né? Uau. Só que eu tinha 18 anos de idade. E eu já Muito comecei a fazer jovenzinho. cirurgias, né? No quarto ano da faculdade, eu já era chefe da técnica cirúrgica, então eu ensinava as pessoas a operar cachorros, né? Já operava os cachorros. E eu treinava, dar ponto no ônibus, eu ficava deitado e ficava dando ponto, sabe? Dando ponto e tal. Então, tudo foi, né? Foi me levando para esse state of art. No quarto ano, eu já fazia todas as cirurgias. Fazia cirurgia de estômago, intestino, varizes, hérnias, né? Fazia tudo. Porque era um hospital público, hospital do INSS, né? Então, para os médicos, deixar eu operar, não, assim, não é certo. Mas eu estava com os residentes, eu estava assessorado. Mas eu já fazia cirurgias assim. Então, quando eu morei nos Estados Unidos, eu passei um ano nos Estados Unidos depois que me formei, e eu vi que o americano começa a operar depois da residência. Bem depois. Então, ele começa a operar aos 32 anos de idade. Então, eles não têm prática, eles são duros, né? Verdade. Eu falei, meu Deus, Muito eu limitado. opero desde os 18 anos de idade. Eu opero com as duas mãos, entendeu? Uma vez eu estava operando um abdômen com a mão direita. Aí o meu professor falou, Charles, você quer mudar de lado para operar outro lado? Eu falei, não, professor, eu opero com a mão esquerda, né? Comecei a começar com a mão esquerda. Bom, ganhei um inimigo ali naquela hora, né? Porque ele ficou... Insultado ele com ficou seus insultado talentos. porque e sempre foi assim, né? Eu sempre fui na frente dos outros. Comecei a fazer reconstrução mamária no quarto ano na residência. Olha. Então, eu fui lá ver a ginecologia, não tinha nenhum cirurgião plástico lá. Aí eu comecei lá tal, aí começaram a mandar casos para mim, comecei a fazer cirurgias Uau. de reconstrução de mama, isso na residência, né? E sempre foi assim, eu sempre saí da residência, já montei meu consultório, aliás, antes de terminar, né? E o laser, eu fui a primeira pessoa a ver o laser, eu fui nos Estados Unidos aprender o laser, montei o primeiro curso de laser aqui, montei a Sociedade Brasileira de Laser, né? Fui fundador. E todas as tecnologias, tal, sempre tive muito na vanguarda. Eu acho, assim, uma das coisas mais interessantes foi o senhor contar aí agora que tirou 2 numa prova de estudos sociais, Não mas sabia que nada. 6 meses depois já estava como líder de classe. Representante de Isso classe. é interessantíssimo e é um incentivo verdadeiro, genuíno, para pessoas que pensam que existe diferenças de pessoas para pessoas, quando na verdade, é claro, nós estamos falando assim, existem pessoas que têm uma aptidão muito maior, mas é interessante que o senhor mergulhe nas coisas, tipo assim, eu fui mal, então agora eu vou mergulhar nisso daqui e eu vou dominar isso daqui. Sim, resiliência e persistência, né? Disciplina, né? Você nunca consegue chegar em lugar nenhum se você não tiver resiliência e persistência, né? Resiliência o que é? A capacidade de absorver choques, absorver impactos e ficar mais forte, persistência sobreviver àquilo. É você não desistir, né? Quer dizer, você tem que E eu ser vejo forte, muito isso, doutor, em pessoas que têm um background de educação oriental. Porque eu te mostrei até o Lioto, né? Matida, é nosso amigo e tal. E Lioto, você, um abraço, você, a Bibi, né? Fabiola Matida. Ele dizia que o pai dele, quando treinava ele, se ele fosse, por exemplo, ele e os irmãos, parece que são
3 no total, Ah. com o Lioto, corresse na praia, né? E ele não encostasse exatamente no pau que estava lá, o pai fingia que não estava olhando. Quando o Lioto voltava, ele falava assim: agora você volta e encosta no pau, porque você foi até lá e não encostou a mão no pau. E os meninos ficavam furiosos, né? Isso é bom, por um lado, quer dizer, gera um espírito competitivo em você, mas gera coisas Ruins também, né? Por exemplo, eu nunca estou satisfeito. Perfeccionismo. Eu nunca estou satisfeito, porque sempre parece que tem que ter um degrau a mais, entendeu? Então sempre tem que... Fica legal, ótimo, maravilhoso, todo mundo acha. Eu sempre acho que pode fazer um pouquinho a mais, pode ir um pouquinho mais na frente, tá? Então isso leva Prova disso. a desenvolver técnicas, né? E formas de fazer as coisas que os outros não percebem. Entendeu? Prova disso E eu vou sou eu aqui hoje. Então, você. Vamos falar. Ah. O senhor hoje é cirurgião plástico, especializado em face. Sim. E me fala as suas especializações e o que o senhor faz hoje na clínica. Não, Nós estamos falando de 43 anos de eu tenho experiência, 42 anos de formado. Eu entrei em 1978 na faculdade. Eu não tinha nem nascido. Tinha 17 anos, né? Olha. Não estou contando aqui a faculdade, que foram 6 anos, mais um ano de Estados residência. Unidos. De Estados Unidos. Ah, de Fiquei um ano nos Estados Estados Unidos. Estou falando aqui de depois de formado, né? Então são 42 anos de experiência. Você tem uma ideia, eu fazia residência de cirurgia plástica, eu operava, fazia cirurgias e tal, acabava o meu movimento, eu ia no ambulatório fazer as cirurgias de graça nos funcionários do hospital. Tinha fila. Aí eu operei pálpebra, nariz, fiz face, mama, tudo eu fazia com anestesia local, depois do expediente, quer dizer, estava tudo fechado, estava eu lá operando. Então, é isso que eu estou falando. Essa vontade de mergulhar. Porque o que faz a diferença, de repente, não é nem a condição cerebral. É a dedicação, disciplina, resiliência mesmo. E mais importante que... também não adianta você fazer sempre a mesma coisa, fazer da maneira errada, né? Sim. É você aprendendo com os seus erros, aprendendo pela observação, né? Então, essa é uma coisa também muito importante na minha área, né? É observar, ver. Eu lembro que eu vi a primeira reconstrução mamária que eu vi foi para um cirurgião já, o Kepler. Ele já faleceu. Mas a hora que eu vi, eu já comecei a pensar o que eu poderia fazer melhor. Entendeu? Então eu vi ele fazendo, eu nunca tinha visto, mas a hora que eu vi, eu já falei, nesse ponto aqui, ele tá errando, ali ele tá errando, aqui eu posso melhorar um pouquinho mais, né? Porque hoje o senhor desenvolveu técnicas que são só suas. São só minhas, né? E o senhor não ensina. Não é que eu não ensino, é que não tem nem tempo, para a pessoa aprender o que eu faço, ele tem que me acompanhar 1 ano. Porque o seu caso não é igual a da sua irmã, não é igual a da Karina, entendeu? Cada caso eu tenho um planejamento especial. Porque um tem uma sobrancelha de um jeito, outro tem de outro, né? Acabei de atender uma paciente agora. O senhor saiu da mesa de cirurgia e veio correndo. Acabei de sair da cirurgia, vim aqui e vou voltar para a mesa. Já deixei marcadinha a paciente, já vou voltar e vou operar, né? Então, já deixou a cliente marcada, doutor. Não fala isso. Tá marcadinha, tá me esperando lá, tá? Ontem. Quantas foram ontem? 5? Eu fiz 4 cirurgias. Não são cirurgias grandes, mas são cirurgias delicadas. Inclusive minha, né? Inclusive a sua, né? E eram 11 horas da noite e ainda faltava mais uma, né? Meu Deus. A própria paciente falou, doutor, vai descansar, né? Eu falei, não, vamos embora, mas pensando bem, se eu fosse operar ela, eu ia acabar às 3 horas da manhã. Verdade. Né? Falei, olha, então, legal, vamos deixar para amanhã, gente. hoje, né? Então a gente vai fazer mais tarde, eu encaixei ela dentro da outra. E assim, tem que tomar muito cuidado, né? Eu vou ensinar uma pessoa um final de semana, um cursinho de 2 dias. Não tem como. Ele vai aprender como que eu dou ponto. E as exceções, e os casos diferentes.
sabe? E caso que não tem que fazer essa técnica, tem que fazer outra. Então você tem que ter um arsenal muito grande, muita É aquilo que experiência para fala, poder, né? Nada substitui a experiência. exatamente, para poder no teu, é que nem você vai aconselhar um casal, né? É. De repente O que você não funciona para tem, todo você mundo. não tem experiência do seu relacionamento. Hum. Você não orientou ninguém. Você vai dar uma chavinha, ó, É. faz isso. De repente não funciona, Não funciona. porque tem características daquele casal, né, É que são, diferente. que são únicos. Então, no teu caso, por exemplo, Vamos falar do vamos meu ver no caso, teu porque eu caso. queria fazer algo bem simples. Aham, E o senhor me convenceu dizendo, não vai ficar legal, Renata, vamos sim. fazer. Seu caso, por exemplo, eu falei, não dá para fazer essa técnica tão simples, porque você tem flacidez no terço inferior, tem flacidez aqui. Eu vou botar a foto aqui para vocês, tá? A foto que o doutor bateu lá no consultório, aonde eu tinha aqui como se fosse um bulldogzinho, né, doutor? Isso. Parece que meu rosto estava derretendo um pouquinho aqui. Então aqui eu tinha uns pockets, Isso. uns Você tinha saquinhos, sucos bem profundos suco aqui, bem né? profundo do Isso. bigode chinês. E tinha muita ruga aqui, tava bem, ó, agora já tá bem, né? E também tinha um pouquinho de flacidez aqui, E aqui também. Ó, e aqui eu Isso. tava bem gordinha. Isso. É como é que eles falam? É o papo, né? Isso, papadinha. Papadinha. Outra coisa, sua sobrancelha, ela era muito caída, ela subia, mas ela caía muito, então deu uma suavizada Caía muito nela. aqui no canto, na ponta, no Tirei um fim pouquinho dela. de flacidez aqui da pálpebra, né? E já estava pesando, né, a pele. Levantamos todo o rosto, fechamos aqui o ângulo, tá? Tá. E coloquei gordura aqui para minimizar os sucos nas Tá, labiais. então nós vamos mostrar para vocês. Agora, durante a entrevista, nós não vamos conseguir, mas eu tenho já vídeos mostrando exatamente todas as minhas cicatrizes, que lembrando, não tem 15 dias. E uma coisa legal que nós fizemos é que você tem tendência a queloide, né? Uma das Então- coisas mais importantes que eu acho Então para fechar com chave de ouro a você cirurgia. fez aplicação de radioterapia por elétrons, né? Por elétrons. Que é uma radioterapia existe a beta-terapia e a radioterapia por elétrons para prevenir o queloide, tá? Você fez a mais evoluída, que é a por elétrons, por quê? Porque ela dispersa mais os íons, né? Aprofunda mais e não dá queimadura. E é, tipo, não é que o aparelho tem radioatividade. Ela é produzida, a radioatividade é produzida pelos elétrons, né? Isso, tá? E aí, Os eletroestimulados, eles emitem radioatividade. exatamente. Né? E isso garante um resultado maravilhoso, porque se você tem essa tendência, como eu, de ter queloide, você se adianta. Não adianta fazer a radioterapia depois que apareceu o queloide. Tem que fazer antes que o queloide apareça para justamente não estimular a formação dele, entendeu? E a doutora Paula estava dizendo que, inclusive, tem que ser nos dias conseguintes à cirurgia. Até 72 horas depois da cirurgia, que é quando começa a haver o estímulo da formação de colágeno. Então vamos lá, vamos falar da minha cirurgia, doutor. Nós fizemos blefaroplastia superior, cirurgia de Castanhares no canto da sobrancelha. Cirurgia de Castanhares, blefaroplastia, que Isso. é a retirada dessa pele, que agora nem consigo pegar nela mais. Antes eu conseguia. Vai ser muito legal para maquiagem, né? para abrir o teu olhar. E quase não tem cicatriz, né? Você fez um lifting facial. Fez um lift facial. Lift cervical. Puxou um pouquinho aqui também. Uma coisa que é muito legal nessa técnica que eu desenvolvi é associar a lipoaspiração de toda a parte aqui, junto com essa cirurgia. Tá? Então ele fez lipoaspiração aqui em mim, gente, na papadinha aqui, ó, para poder fazer esse ângulo agudo que tem. E no rosto também. Então foi feito lipoaspiração em todo o rosto, tá? Eu não sabia. Você não sabia? Não. Mas é parte da técnica, tá? É dentro do rosto, então. Por isso que tá um pouquinho anestesiado ainda. O que causa a queda do rosto? É o peso da gordura. A gordura, ela vai pesando, vai levando a pele junto. Vai derretendo, né? Vai derretendo e vai se acumulando aqui. Aqui nós temos as traves, né? Aqui nasolabial, nasojugal e tal. E aqui, e aí ela nos intervalos ela vai caindo. Ela vai caindo. Né?
Então, E aí o senhor lipa, retirando a gordura e faz o isso. puxamento. E o mais importante também, né, o terceiro ponto mais importante dessa técnica é os vetores de tração, tá? Como você levanta a musculatura internamente. Então isso é um Então grande... o senhor pegou meus músculos Eu e peguei os seus músculos reposicionou. e recoloquei eles em posições oblíquas, né? Porque quando você põe para cá, você estica a boca, você muda a boca, né? É, muda. Quando você levanta o canto dos lábios e melhora o sorriso e não muda o formato da boca, tá? O senhor fez para cima. Então é para cima aqui, para o meio aqui e para a lateral aqui, entendeu? É uma técnica, Então gente. isso é feito Bai by Yamaguchi. Yamaguchi. Não tem outra pessoa Não que tem faz ninguém que... A pessoa fala igual, assim, né? vamos fazer o deep plane. Não dá para fazer a mesma cirurgia em todo mundo. Eu faço deep plane. Não dá. Em casos que precisam, eu faço. Mas assim, não dá para você fazer todo mundo com cara igual, todo mundo com nariz igual, todo mundo com a boca igual, entendeu? E assim, muitas vezes, os procedimentos faciais, quando são feitos uniformemente em qualquer pessoa do mesmo jeito, o resultado fica horrível. Fica tudo igual. E Todo fica mundo com, feio, não, porque todo o mundo que... todo mundo com o narizinho da Barbie, entendeu? Você vê todo mundo com aquele narizinho, né? Não pode. E eu quero falar agora para você, mulher. Você que é mulher, que pensa em estar bem para o seu esposo. Eu fiz, e eu vou dizer a respeito disso agora, uma harmonização íntima. Isso é porque, gente, com a idade, nós vamos tendo excesso de pele na área da vagina. E isso causa, muitas vezes, constrangimento para nós mulheres. Por quê? Porque você tem ali perda de gordura, flacidez em excesso, excesso de pele. E por muitas vezes, nós que somos mães, até em parto normal, você tem uma disformidade mesmo da área pélvica, da área vaginal. E muitas vezes nós mulheres, por espiritualizarmos tudo e num espírito terrível, maligno de religiosidade, não falamos disso, nem para o marido, nem para outras pessoas, porque você pensa ser pecado se cuidar. Interessante que as pessoas se cuidam na cara, na face, que é onde todo mundo vê, mas elas pensam que é irrelevante cuidar da área genital, onde ninguém vê, só seu esposo. O que eu digo para vocês, gente, que muitas vezes, muitos casamentos têm sido abalados por uma mulher que tem autoestima baixa. Às vezes é um problema que a pessoa não abre com todo mundo, mas de repente o melhor lugar para você abrir isso é com o seu médico. E apoiada pelo pastor John, meu esposo, eu perguntei ao Dr. Charles, esse homem de Deus, esse homem que é usado por Deus para poder mudar, gente, a autoestima de tantas mulheres. Apenas, 2 dias no consultório dele, e eu vim dos Estados Unidos especialmente só para poder estar fazendo tudo que eu precisava com ele. Eu vou falar para vocês. São dezenas de mulheres por dia. Cirurgia, só hoje ele tem mais 4 ou 5. Ontem ele fez 4 mais a minha, 5. E ele faz um procedimento interessantíssimo que eu quero conversar sobre esse procedimento com essas mulheres, doutor, porque eu vejo muitas vezes mulheres de Deus perdendo para mulheres do mundo, porque elas estão mal amadas, elas não se sentem bem consigo mesma. Ele fez em mim, gente, um procedimento que chama lipoenxertia. Ele tirou a gordura da área do joelho, que eu tinha muita, inclusive eu ainda tenho um tratamento de lipedema que eu tenho que fazer, mas que era muito complicado fazer o rosto e isso ao mesmo tempo. Mais uma nova oportunidade, né, doutor Charles? Vamos estar cuidando disso. Eu vou dizer para vocês, ele retirou a gordurinha da área do joelho e ele fez uma harmonização íntima em mim, que durou assim, nem meia hora, sei lá, 10 minutos ele fez. 5 minutos ele fez realmente. E eu queria que o senhor explicasse o que consiste a lipoenxertia e o que a pessoa pode ter de benefício disso, doutor. Isso é uma coisa interessante, porque durante a residência, eu, na área da ginecologia, eu fiz muita reconstrução vulvar.
Olha, por câncer. Não é ou por câncer ou por deformidades, né? Pessoas que nascem sem vagina, pessoas que nascem com... mesmo, doutor? Sim, tem. A gente refaz a vagina, pega enxerto de pele, né? De uma outra Faz o molde, área. faz o espaço, entendeu? E eu operei muito câncer vulvar, né? E é uma coisa assim, o serviço público, a mulher tem câncer na vulva, ela não se trata por vergonha, Oh, meu tá? Deus. E aí, quando ela vai procurar um médico, que é um médico público, ela está em estágio muito avançado, né? Então eu era chamado para entrar Como nesse... assim, doutor? Chega a É câncer de Eu sei, vulva, chega a deformar tudo, né? tudo. Tem casos que você só vê o câncer. Então, assim, então essa área eu aprendi primeiro a reconstruir para depois construir, tá? E eu tenho, inclusive, técnicas minhas que eu, na época, eu publiquei, né? Até publiquei técnicas de reconstrução vulvar pela experiência que eu peguei no Hospital das Clínicas. Meu Que todos os Deus. casos que tinham problema lá, Charles, vamos operar um tumor que não dá para fechar, né? E eu ia lá e rodava retalhos de abdômen, de coxa, de lateral Oh, de meu fascia Deus. lassa, né? Então, assim, e eu aprendi o quê? Que a mulher tem que se cuidar nessa área, Meu né? Deus. Certamente. Não é uma área de especialidade minha, não é uma coisa que eu me dedico hoje. Por exemplo, Não é seu carro-chefe. eu faço muita reconstrução mamária porque eu fiquei 5 anos no Hospital Pérola Byton, né? Eu fui o primeiro médico. O Pérola Byton é um hospital especializado em mulher na área pública, né? Foi fundado pelo Dr. Pinotti, isso há 30 anos atrás. E teve o exame para ter o cirurgião plástico. E aí foram todos meus amigos, né? Prestaram a prova. E todos eles colaram um com o outro ali, sabe? Colaram com o outro. E eu passei em primeiro lugar. Uau. Então eu fui o primeiro médico a trabalhar no Hospital Pérola Byton na área de cirurgia plástica, né? E eu fiquei Uau. lá durante 5 anos, mais ou menos, fazendo todo dia fazer reconstrução mamária. Então também faço muito bem, né? A parte de reconstrução mamária, a parte de reconstrução vulvar. E aí a plástica de abdômen, seios, lipo, etc. também faço. Mas hoje em dia não tenho tanto tempo para fazer essas cirurgias, que eu também gosto, porque a minha dedicação é fácil. Né? Sua especialidade é fácil. Fácil. Eu falo assim, a paciente entra na porta, eu já sei tudo que ela tem que fazer. Tá? É Então interessante isso, né, a doutor? consulta é ver o que ela precisa fazer com o que ela quer fazer. Uhum. Tá? Porque o que ela precisa eu já sei. Eu vejo ela, eu já sei tudo que ela tem que fazer e tudo que ela já fez também. Né? Então a consulta é isso. Eu lembro, chegar doutor, chegar no equilíbrio. Falar algo engraçado. Eu fiquei brava com o senhor porque nossa consulta foi 5 minutos, lembra? Gente, ele com 2 minutos, não precisa de 5, ele já sabe tudo que ele vai fazer em você. Eu vejo, eu já sei. Porque eu sei de onde Tomou vem. tempo de consulta, né? Não. Eu ouvi ela para saber se ela está disposta a fazer o que precisa. E eu também não tenho tempo para fazer média, entendeu? É. Ah, você é filhinha de quem? Ah, você veio. Sabe, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para ir no banheiro. Sabe? Verdade. Então, assim, eu tenho que ser muito, muito exato, muito direto e eficaz. Né? Eu lido com eficiência. E né? como então, foi essa isso. lipoenxertia? O senhor harmonizou e faz como que, ao invés de fazer como as pessoas fazem aí com ácido hialurônico, Sim. o senhor fez com a própria gordura do meu organismo. Sim. Tem uma técnica, né, de você tirar a gordura, tá? Inclusive, isso é outra coisa, minha lipo não fica muito pouco roxa, muito pouco inchada, né? Eu tô aqui, gente, ó. Foi ontem, tá? O meu procedimento. E eu estou. Meus joelhos não tem nada roxo. Então, minha lipo é assim, tá? E ainda não é meu carro-chefe, tá? Mas é diferente. Então é tudo diferente, né? Aí você pega essa gordura, você filtra ela, tá? É importante você tirar o excesso de líquido, né? Você homogeneiza ela através dos transfers, né? E aí você pode usar a gordura de duas formas. Ou ela é íntegra, quer dizer, você utiliza a célula gordurosa, ou ela é fragmentada, que aí você usa a nanofat, que você quebra a célula gordurosa, porque aí você não quer dar volume, tá?
O seu caso foi célula gordurosa íntegra, porque eu queria dar volume. Você Isso. tinha que ter volume nos lábios, né? Que você perdeu, tá? Então, aí eu fiz a transferência de células gordurosas íntegras para você. E aí tem toda uma técnica de utilizar microcânulas, né? Técnicas E é menos agressivas interessante e tal. que ela não é reabsorvida depois? Uma Como é? parte reabsorve, mais ou menos 30%, 40%, mas o que permanece é definitivo, tá? Recomenda-se que daqui a uns 6 meses você faça mais um complemento, né? Até porque você sabe onde que Um aqui eu retoque. queria colocar um pouquinho mais, aqui ali um pouquinho menos, aqui absorver um pouquinho, né? É. Então daqui a 6 meses você faça um retoquezinho e de repente fazer uma aplicação de células gordurosas no rosto, no colo, né? Aí seria nanofat, são células tronco derivadas de gordura, que aí você fragmenta as células e mantém só os restos citoplasmáticos da célula, que é colágeno puro e células tronco, né? Uau. E aí você injeta no rosto e aquilo Isso funciona como fábrica de colágeno. é isso que eu ia falar. É infinitamente melhor do que, por exemplo, um Sculptra? Sim, porque o Sculptra é a irritação. Essa não é formação de novas células que vão se transformar em fibroblastos e vão produzir colágeno. Você vai estar injetando Isso é o que fábrica. existe mais moderno hoje, né? Sim, É o que. sim. É isso que existe mais moderno em termos de. O senhor já tem feito esse tipo de trabalho. Sim. Então, quer dizer, é como se fosse uma harmonização facial, mas ao invés de usar ácido hialurônico, rejuvederme, essas coisas que o pessoal usa, o senhor está usando células tronco Células tronco derivadas de gordura da própria pessoa. da própria pessoa. Gente, o mundo vocês estão entendendo? assim. Fora isso, nós temos o rejuvenescimento interno, né? Eu não falei para você, mas eu tenho 65 anos de idade e eu faço câmara hiperbárica 2 vezes por semana. Já há Olha. 5 anos, né? Eu faço câmara hiperbárica O todas. que é essa câmara hiperbárica? Você doutor? entra numa câmara, fechada, né? É tipo uma É cápsula. uma cápsula, você entra lá, é uma cápsula transparente, então você fica vendo televisão e tal. E ali você tem injeção de 100% de oxigênio puro durante 1h30. Então, o senhor está Você caminhando para respira. 70 anos de idade. Isso. Tô com 65, vou fazer O 65. senhor nunca fez cirurgia no rosto? Nunca, nem um botox. E não tem nenhuma ruga? Nem, eu fiz uma limpeza de pele há 45 anos atrás. Uma limpeza de pele. E não se cuida, não fica passando cremezinho. Não tenho tempo para isso. Você, como cirurgião plástico, me fala, tem algum creme maravilhoso da vida? Antes da gente voltar no assunto da câmara hiperbárica, Olha, viu, gente? tem uma Calma. coisa que é melhor do que creme que eu uso, tá? Que é uma buchinha, é uma bucha de nylon. Vegetal. Não, ela é de nylon. De nylon. É uma bucha de nylon que escarifica a pele. Olha. Eu uso todos os dias essa bucha, né? Eu tenho em todo Aonde lugar que compra eu vou. isso? Bom, aqui na Liberdade tem, tá? É uma bucha de Vou nylon. botar o que link para vocês você aqui, usa viu, a bucha gente? assim, ó. Você usa ela pro corpo inteiro, eu passo no corpo inteiro e passo no rosto todos os dias. Hoje em dia, se eu E o passo. que ela é boa? Não, escarifica a pele. Você produz novas células, né? Aham. Então, se eu fico 2 dias sem usar a bucha, já começa a formar um monte de crostinhas na minha pele, porque ela está acostumada a regenerar. Entendi. Entendeu? É importante, então, usar isso. Eu faço câmara hiperbárica. Que é simplesmente 100% de oxigênio 100% de puro. oxigênio a 1,2 atmosfera a mais. Então, ela penetra nas suas células, tá? Ela vai dentro da sua corrente sanguínea. E tem alguns trabalhos israelenses que mostram que rejuvenesce a célula, tá? Olha. Então, eu faço câmara hiperbárica 2 vezes por semana. Eu faço injeção de células tronco endovenoso. Isso é outra coisa, a gente conversa outra hora. Eu faço essa buchinha japonesa, né? Não tomo hormônios, tá? Hormônio é ruim, doutor? Pode causar eu câncer, tentei colocar e eu rejeitei 2 vezes, então acho que Deus não quer que eu coloque, né? Entendi. E eu tomo um suco, chama-se suco da saúde, que eu inventei esse suco, né? Vocês vejam lá no meu site, no meu Instagram tem o suco da saúde, tá? Tá.
Que eu Eu vou coloco, colocar para vocês aqui que eu embaixo o coloco, ó, link ó, do canal do Dr. Charles isso, Yamaguchi, meu Instagram. para que você possa seguir também no Instagram para você ver esse suco também. Suco da saúde, ó. Tem banana, tem maçã, tem gengibre, tem cúrcuma, tem mirtilo, tem mel, tem quinoa, tem nozes, Olha, abacate, pepino, babosa, tá? tudo congelado? Eu bato tudo no liquidificador, O senhor separo, deixa como congelado? deixo Não. congelado, faço As assim, faço sacolinhas. 7 toda semana, domingo eu faço, né? E aí todo dia de manhã eu tomo esse suco, tá? É uma delícia. E é só isso? De manhã eu tomo só isso. É. Aí depois eu... Mas não dá fome. Sério? Não dá fome. Emagrece. Olha isso, Suco da gente. saúde. Eu não vendo, pode pegar a receita. Doutor, me fala uma coisa, eu não quero te segurar por muito tempo, mas as pessoas precisam ter medo dessa cirurgia? Tem riscos muito altos, Lógico que tem risco. né? Toda cirurgia tem risco. E eu pego sequelas de pacientes todos os dias. Eu sei que o senhor conserta muito cirurgia Todo dia vem de pessoas, pessoas, né? principalmente com essa onda agora de, desculpa falar, mas dentista fazer cirurgia. Ontem eu O senhor peguei, concorda com isso? lógico Eu que acho um não. absurdo. Lógico que não. Porque o dentista, ele não tem... Eu demorei 11 anos para aprender a fazer cirurgia plástica. Como que o cara vai fazer um cursinho de final de semana, 4, vai 5 aprender, vai anos. fazer um lifting facial com Ah, um cursinho? Não. Então, o que acontece? O dentista, ele até aprende a fazer, só que não serve para todos os casos. Então, ontem mesmo eu peguei uma paciente que tem uma trave aqui, fez uma lipo com o dentista. Semana passada lipo com dentista? peguei um paciente que tem lesões na pele, porque fez um procedimento. Ele começou a colocar corticoide, né? Tá cheio de deformidade, tá? Então, assim, Dali. tem muito risco. Tem que fazer com pessoas que têm capacidade, né? Que têm informação. Ainda mais. Você vai no médico que só sabe fazer preenchimento. Então, o que eu tenho recebido de gente, doutor, eu já fiz preenchimento, fiz escultura, fiz ultrassom microfocado, fiz isso, fiz aquilo, e minha cara tá um fofão, e eu quero levantar. Já fiz fio. Fio é a pior coisa que tem. Sério, Não dura doutor? 2 meses e dói, né? Então, o que eu tiro de fio, o que eu faço pacientes que colocaram fios, é impressionante. Sabe o que eu estava ouvindo sobre os fios? É que muitas PMMA vezes... também, né? Nossa. Muita gente colocou há 25 anos atrás. E ainda eu tem, tiro né? muito PMMA, né? O senhor tira? Tiro muito, muito. Porque são métodos muito arcaicos, né? Não, na época era até legal. Hoje em dia não tem mais cabimento, mas na época era até uma coisa legal. Na né? época se usava Só que muito. tem muita sequela, muita gente fez preenchimento errado, né? O senhor tem algum caso, assim, de alguém que já morreu fazendo a cirurgia? Não, graças a Deus não. Não, né? São 25 mil pacientes, ninguém morreu, nenhuma complicação anestésica, zero. Lógico, o retoque, às vezes você tem que fazer. Ou você vai fazer uma barra de uma saia, vai fazer um vestido de casamento, às vezes você tem que fazer um retoque, né? E eu acho assim, o retoque é uma prova de confiança do paciente em você. Verdade. Então, se alguém pede para assim, doutor, eu queria fazer um pouquinho aqui, eu nunca nego. Que legal. Nunca nego. E ontem, eram 10h30 da noite, eu já estava na minha 4ª cirurgia, eu tinha feito a elevação dos 2 lados. A paciente falou, doutor, o meu lado direito é um pouquinho mais caído que o lado esquerdo. Eu falei, não, realmente, eu levantei um pouquinho mais. Eu falei, senta um pouquinho. 10h30 da noite, hein? Falei, senta um pouquinho. Eu examinei o lado esquerdo dela, estava um pouquinho mais flácido que o direito, porque ela realmente tinha levantado mais, mas ainda faltava um pouquinho. Tirei tudo. Tirei todos os pontos e refiz a cirurgia dela. Ficou maravilhoso, né? Isso eram 11 horas da noite. É o tal do perfeccionismo. Então, que o assim, senhor fala, né? A gente tem que primeiro evitar os problemas, né? Eu toda hora que estou operando, eu estou com um olho aqui e um olho ali no monitor, tá? Então, tô meio só até meio chato, né? Escuta, tá tudo bem. Então, o anestesista não sai da sala,
Não deixa o paciente sozinho, né? Ele é uma graça, aquele menino. Não Eu sai da falo sala menino porque é um rapaz, porque para você né? ter um problema basta 1 minuto, tá? O paciente acorda no meio da cirurgia, basta 1 minuto, né? Para tirar o tubo, fazer alguma coisa, alguma loucura, entendeu? Então tem que estar gente no meio, presente o tempo inteiro, né? Então ele tem que fazer xixi, então a gente fica lá, fica na sala. Se eu tenho que sair, eu tenho que fazer xixi, fica a gente lá, entendeu? Nunca deixamos o paciente sozinho, nunca, zero, né? O meu anestesista não faz 2 cirurgias ao mesmo tempo, tá? Tem gente que toca 2, 3 salas ao mesmo tempo, não, somente uma sala. Então tem que prevenir problemas, né? Pedir todos os É interessante, exames, às vezes, a sabe? pessoa, por não ter tido problema, ela começa a folgar nos Aí princípios. que acontecem os problemas. E aí Aí acontecem acontece. as fatalidades. Você faz uma lipo, fica conversando, batendo papo e não vê. Eu tenho um amigo meu, que perfurou um rim de uma paciente, o paciente morreu, Poxa, né? E o que é isso? É falta de atenção, é falta de cuidado. é você não contar Eu que tenho um amigo pode que acontecer algo. perfurou um rim, eu tenho outro que perfurou um fígado. Eu nunca perfurei nada, nem um órgão, porque eu não paro, eu não deixo de ter atenção. Você fica o tempo Não é todo porque ali. você faz aquilo todo Isso dia vai muito que dessa você cultura você tem que oriental, né? deixar a Do coisa no foco. automático, entendeu? Uhum. Não pode. Então, tem que tomar muito cuidado. Doutor, eu queria muito te agradecer. De verdade. Olha, eu saí correndo, vim pra cá e vou voltar Eu correndo. sei que seu tempo está muito corrido, porque dá vontade de ficar te ouvindo. É muito aprendizado, é muita história de vida, a sua humildade diante dos seus pacientes, de poder ouvir. Veja bem, o senhor vê dezenas de pessoas na semana. Não tem, na minha clínica, assim, não tem estrela, sabe? Todo mundo é estrela. Não tem. Tem alguns que querem, né, uma coisa especial, tal, não quer que ninguém veja. Eu respeito. Né? Aham. Mas eu trato todo mundo igual, porque todo mundo merece atenção. Eu louvo a Deus que quando eu estava meio que desistindo da cirurgia, porque eu falei, não parece que ele é que não está muito, né, fazendo questão, ele não. E quando eu atendi o telefone, eu estava com meu esposo do lado, eu falei, doutor, eu vou mandar meu esposo ir para a gente poder conversar. O senhor falou, não. Eu não me esqueço disso. Deixa ele aí, eu quero falar com vocês dois, porque eu quero que você tenha segurança. E o meu esposo ficou tão seguro, ele falou assim, meu bem, vá para o Brasil. Faça isso. E eu sei A que gente não tava aquele conseguindo momento tempo, né? ali foi imprescindível para que eu tomasse a decisão. Porque se não fosse o apoio do meu esposo, eu não pegava o avião para vir. Você vê que eu estou há 15 dias no Brasil, né? Por conta do Dr. Charles Yamaguchi, por conta disso aqui. E, queridos, eu vou dizer, com 42 anos de profissão, facilmente ele podia desconsiderar mais uma cliente. Mas não. Ele é aquela pessoa dedicada, aquela pessoa amorosa. Sabe, eu ali diante do seu trabalho, diante de Deus, gente, eu falei com ele, você é um escolhido por Deus para um tempo como agora, onde nós mulheres muitas vezes perdemos dentro de casa. Você está com a sua autoestima tão abalada e você olhar para um médico e entender que ele não é só um médico, ele é um amigo, ele é alguém que naquele momento muda a sua história. Queridos, eu vou dizer... Tô chorando aqui um pouquinho. Tá chorando. Eu vou dizer, a minha vida foi transformada, a vida da Karina foi transformada. Da mãe dela. A vida da Nádia, da outra Karina, da mãe da outra Karina. Tantas pessoas. Todo dia. Todos os dias ele está transformando vidas de mulheres de uma maneira como vocês nem imaginam. Ele olha para a gente como a gente é e ele ouve. É tão difícil um médico bom que ouve, né? E essa simplicidade que o senhor tem, esse amor que o senhor tem com a profissão. Pessoal, eu vou saindo daqui, senão vou ficar muito emocionado, tá? Então, foi um grande prazer, Muito obrigada, doutor. Tá? E doutor. E eu quero dizer, se você quer mudar, transformar a sua realidade, passar a se olhar no espelho, né? Muitas vezes, a Bíblia diz assim, ó, que os 10 mandamentos, doutor, se resumem em apenas 2.
Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, você não vai amar carro, dinheiro, status, nada mais do que você ama a Deus. Primeiro, Deus. E segundo, ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, não tem como. A matemática não fecha para amar o próximo. Você pode ter dependência emocional, você pode ter muitas coisas, mas se você não se ama, não tem como você amar o próximo. E eu estou aqui, não por propaganda apenas. É claro que quando algo é bom, você tem que realmente fazer propaganda. Porque você não pode deixar que os maus profissionais sejam equiparados aos bons profissionais, certo? Mas eu estou aqui para falar para vocês de coração. Se você ainda não se ama como você acha que deveria, se tem alguma coisa te incomodando, a medicina, os médicos e os grandes profissionais estão aí para isso, para ajudar a sua vida a se sentir, para ajudar você a se olhar no espelho e ser tudo que Deus te separou para ser. Ter uma identidade firmada, olhando com segurança. Eu lembro que houve alguns momentos que, porque eu não estava me sentindo bem, eu ficava com ciúme do pastor Joe. A gente chegava na igreja, eu falava, nossa, que mulher linda. Por quê? Porque eu não estava bem, né? Hoje, ai, gente, eu tô tão bem. E eu louvo a Deus do pastor, só chama ele de pastor, já recebe aí, viu, doutor? Pastor, doutor. A vida do doutor Charles é um instrumento para a glória de Deus. Tanto ele, quanto toda a equipe, doutora Edinalva, a Margarete, a Neia. Eu quero aqui ampliar para toda a equipe. São pessoas dispostas a ajudar. Acima de tudo, gente, eles não te veem como um número ou um cifrão. Eles olham para você e enxergam você. Então, eu vou deixar aqui para vocês todas as informações desse homem que mudou. E mudou muito a minha vida. Depois que eu vim ao Brasil, eu nunca mais vou ser a mesma, doutor. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo para tua filha também, maravilhosa, que te acompanha, né? Tá? Beijo para a Radassa. Beijo para vocês. Meu marido que tá lá. Beijo, tocando, amor, ó. Tocando as coisas, né? Tô chegando tá aqui, né? Tá bom? Tchau, queridos. Tchau, até pessoal. O próximo Anastasia Cast, se Deus quiser.